da reforma tributária. A ideia inicial era votar nessa semana, agora começa a ficar difícil. Para conversar conosco sobre esse assunto, vamos receber o economista e professor Ricardo Macedo. Professor, um prazer tê-lo conosco aqui. Bom dia, Marcelo. É um prazer também contribuir mais uma vez com essa participação aí com vocês. Professor, acredito que há um consenso na necessidade da reforma tributária, também a simplificação, também a discussão mesmo de todos esses temas, mas há uma incerteza muito grande. Houve esse esforço concentrado nesta semana, a expectativa da votação da reforma e uma forte pressão dos governadores na definição de um texto que possa ser entendido, alíquotas que possam ser passadas, porque isso vai mudar a vida do cidadão brasileiro daqui para frente, pelos próximos anos. Essa indefinição é que chama atenção, né, professor? É um ponto que chama atenção. A gente verifica, né, em função até mesmo da própria Constituição do Congresso, que ele está bastante dividido. Então, há uma certa nuance em relação a algumas propostas. Historicamente, esse tipo de reforma ela é muito importante para ser aprovada, e isso aí já foi debatido. Então, a questão é que há um cenário, né, de manutenção de carga tributária, porém com uma certa transparência e simplificação na cobrança. Então, a ideia do governo é aproveitar o cenário positivo que se tem na economia, a importância da agenda, para colocar em prática aquilo que foi proposto nas eleições. Então, já há um tempo, desde do anúncio, vem sendo discutida essa parte do arcabouço. Então, em termos de texto, há um consenso. O resto fica na questão da aprovação de algumas alíquotas, como alguns partidos da oposição eles têm se manifestado. Mas, de qualquer modo, há propostas de que essas alíquotas elas sejam votadas posteriormente. Então, a ideia, praticamente, é já ter o texto do arcabouço pronto para você, visto que há um acordo tácito, vamos colocar da mesma forma que o senador Randolfo Rodrigues colocou, entre o mercado financeiro, sociedade civil e o governo brasileiro, sabendo que essa reforma ela é favorável e há um sinal positivo para isso, né, que isso fatalmente vai contribuir para uma potencial queda de juros no futuro, como a gente já tem visto no mercado futuro, essa tendência. Então, são esses detalhes realmente que podem fazer atrasar a votação e jogar para agosto, digamos assim, comprometendo justamente o desempenho da economia ao longo do tempo. Professor Ricardo Macedo, agora a pergunta do nosso comentarista Cristiano Vilela. Professor Ricardo, bom dia, satisfação falar com o senhor novamente aqui na Jovem Pan. Professor, com relação à reforma tributária, o assunto da semana, né, é esse grande fervor que tem acontecido por parte de estados e municípios por conta da proposta do conselhão, né, do comitê do comitê federativo que vai gerir o recebimento da arrecadação do imposto unificado responsável pelo ingresso do ICMS dos estados e do ISS dos municípios. O senhor entende que essa medida, que essa proposta, ela vai ter um impacto direto nos estados e municípios? O senhor entende que isso pode eventualmente inviabilizar, através desse impacto nos municípios, a aprovação da reforma tributária? Olhando, há algum questionamento, pelo que eu tenho acompanhado nessa discussão. Obviamente, sempre vai ter alguma preocupação, porque os estados têm uma visão de que alguns benefícios eles vão perder, né, em função dessa arrecadação. Então, na verdade, o que a gente olha, né, o que eu tenho visto muito da questão do questionamento que vem afetar é a questão do pacto federativo, né, que isso acaba influenciando porque cada ente nacional, subnacional, é responsável pela gestão e arrecadação, né, dos seus tributos. Porém, há uma manifestação dos principais estados do país, como São Paulo e Rio de Janeiro, favoráveis
a essa mudança, a essa centralização. A questão toda depois que tem preocupado é como vai ser feita, né, os critérios sobre essa redistribuição de recursos, né, porque você tem na parte lá, quando você fala do IVA dual, né, você tem uma parte lá do Fundo de Desenvolvimento Regional, então que busca uma política de estímulo da economia e redistribuição de renda. E a outra parte referente aos próprios estados, né? Como é que isso vai ser feito em termos de compensação da perda desses benefícios que depois do que aconteceu, né, principalmente a época da eleição, as finanças públicas dos estados e até municípios, elas ficaram tanto quanto comprometidas. Então, essa compensação a ser feita ao longo do tempo que tem sido pedida para ser reavaliada. Agora, professor, a gente observa o seguinte, né? Quer dizer, a indústria reclama muito da sua carga tributária, a gente observa que hoje, claro, o mundo mudou muito, a competitividade brasileira diminui mesmo, o custo do Brasil é extremamente elevado, então aí o setor de serviços reclama que haverá uma carga muito elevada com a proposta, o agronegócio também, olha, não quero pagar mais, ninguém quer perder, né, professor? E quem, se tiver maior articulação, claro, como entidade, como setor e interferência no Congresso, com as bancadas que a gente sabe, temáticas que existem. Como é que o senhor avalia também essa briga? Daqui a pouco, todo mundo que está nos ouvindo agora vai imaginar que, olha, daqui a pouco quem vai pagar mais, infelizmente, somos nós mesmos, os contribuintes. O que eu tenho visto também é que esses grupos, eles estão sendo sempre chamados para o diálogo. Então, no primeiro momento, pode ser até que com essas discussões, a votação ela possa ser postergada após o recesso. Então, essa é a grande preocupação, né, justamente porque está atrelada a questão da LDO. Então, nesse jogo, né, acaba, digamos assim, podendo até fomentar expectativas negativas em relação ao desempenho da economia, muito em função da regra que vai ser utilizada. Professor Ricardo Macedo, economista, e participou conosco aqui justamente do Jornal da Manhã, segunda edição. Muito obrigado, viu, professor? Eu que agradeço a participação e até uma próxima vez. Sem dúvida. Aguardamos também o senhor aqui.